Bom dia, seja muito bem-vindo ao terceiro dia da nossa série Salvo com Certeza. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento na experiência da segurança da nossa salvação. Nós vamos orar e aí eu volto então para meditar em alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender e escalonar em cima daquilo que já vimos até agora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de juntos, ó Deus, olharmos para a Tua Palavra e tirarmos não só princípios, mas conhecermos mais do Senhor. Trabalha, Deus, em nossos corações o desejo de viver para o Senhor, na certeza, ó Deus, de que o Teu Santo Espírito atua em nós e o mesmo Espírito que atua, ó Deus, na nossa santificação é o que testemunha em nossos corações da nossa salvação. Então usa, ó Deus, a Tua Palavra para encorajar os Teus filhos. E é no nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos construído em cima de duas perguntas básicas, não é? Como que eu posso ser salvo por Jesus? E vimos no episódio de ontem, no segundo episódio, de que a resposta a essa pergunta se encontra no Evangelho de João. João capítulo 20, versículos 30 e 31, nos ajuda a entender como que eu posso ser salvo por Jesus. As coisas que lá foram registradas por João, movido pelo Espírito Santo, apontam para o fato de que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo no nome dele, tenhamos vida eterna. Isso foi o que nós vimos até então. E aí a segunda pergunta, como eu posso saber que sou salvo por Jesus? Nós vemos que existe toda uma carta, 1 João, escrita com esse objetivo, para que os seus leitores soubessem se tem comunhão com Deus. Aí existem marcas nessa carta para entender como que eu posso saber que sou salvo por Jesus? Essas duas perguntas nos ajudam a crescer em maturidade de fé e entendendo de que a falta de segurança de salvação por vezes mostram ainda imaturidade do nosso coração, arestas que precisam ser aparadas pela fé em Cristo Jesus. Hoje, então, nós vamos ver um aspecto importante acerca da nossa santificação vinculada ao testemunho do Espírito Santo no nosso coração de que somos filhos de Deus. Ontem nós estressamos as bases bíblicas que apontam para a realidade da nossa segurança da salvação. Vimos a certeza com que o apóstolo Paulo ministrava, tanto em Filipenses capítulo 1, versículo 6, quanto em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, mostrando de que Jesus garante o processo completo. A Santa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está completamente envolvida para nos mostrar, para agir em nossa salvação. E aí nós vimos também em João capítulo 6, João capítulo 10, de que Jesus disse que aqueles que vêm até ele jamais serão tirados de suas mãos. Aliás, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então vimos que biblicamente a realidade da salvação é um fato estabelecido nas palavras de Jesus, fato reconhecido pelas certezas com que o apóstolo Paulo ministrava, fato esse das Escrituras, da palavra de Deus, da qual nós podemos ter certeza. E aí vem então a pergunta de como nós nos apropriamos dessa certeza. Porque mesmo confessando essa doutrina, mesmo confessando a verdade doutrinária da segurança da salvação, nem nós desfrutamos da bênção da segurança da salvação. E eu acredito que a palavra de Deus nos aponta para a razão principal por causa da qual nós não estamos desfrutando da segurança da salvação. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos aponta para uma das razões, se não a razão principal, porque muitas vezes nós deixamos de desfrutar da segurança da nossa salvação. O versículo 16 diz o seguinte, eu vou ler o 15 e o 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Então, o texto está apresentando para nós a realidade de que o Espírito ministra, testifica, confirma no espírito do homem a certeza de que ele é um filho de Deus. Existe um ministério do Espírito Santo que trabalha no coração do Filho de Deus, do crente em Cristo, de que ele é um filho de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. A certeza que nós passamos a experimentar acerca da nossa filiação, acerca da nossa salvação, é obra do Espírito Santo no nosso coração. Agora, o contexto todo nos ajuda a entender quando que o Espírito testifica, então, a certeza da nossa salvação. Agora sim eu volto um pouco mais e leio com vocês a partir do versículo 12. Note o contexto e eu vou ler agora até o versículo 17. Perceba o contexto em que o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Então o texto apresenta para nós o contexto da santificação. Santificação que é a atuação do Espírito Santo que atua no coração do crente para que ele faça morrer o pecado. Para que ele faça morrer o pecado, para que ele persevere em meio ao sofrimento. Marcas de alguém que tem o Espírito Santo o guiando. E esses que têm o Espírito Santo guiando, tanto na perseverança em meio ao sofrimento, tanto quanto na luta contra o pecado, são aqueles que crescem e se apropriam do testemunho, se experimentam a realidade do ministério do Espírito Santo que trabalha no nosso coração a certeza da nossa salvação. E o que eu tenho descoberto, tanto na prática quanto na minha própria experiência pessoal, de que quando nós baixamos guarda, somos displicentes no nosso processo de santificação, quando nós somos complacentes com o mundo ao nosso redor, deixamos de olhar para Cristo de uma forma não só sistemática, mas também através de um tempo grande, as primeiras dúvidas que surgem no nosso coração têm a ver com a nossa filiação. Não só misturado com as acusações do próprio Satanás, do próprio diabo, o acusador, como um coração enfraquecido que deixa de estar sintonizado com o ministério do Espírito Santo, que testemunha no nosso coração que somos filhos de Deus. Você que está nos escutando e que talvez lute e que passe por muito tempo agonizado, angustiado, com a certeza da sua salvação, pergunte para si mesmo, pergunte para o Senhor, quando foi a última vez que você experimentou vitória sobre o pecado? Quando que você se tornou do seu coração que precisava de mudança e em resposta de fé à palavra de Deus que lhe confrontou, que renova o seu pensamento, que lhe chama a revestir-se de algo novo, você experimentou o verdadeiro arrependimento. E é bem possível que já seja bastante tempo atrás, porque quando nós estacionamos em nossa santificação progressiva, deixamos de experimentar do testemunho do Espírito Santo que aponta no nosso coração que somos filhos de Deus. Então nós desfrutamos da experiência da segurança da nossa salvação através do processo de santificação progressiva.
Nós vimos então no episódio anterior a base da segurança da nossa salvação, e aqui entendo que eu estou falando é uma realidade externa a nós, que não tem a ver com a sua performance, que não tem a ver com o que você faz, com o seu desempenho, única e exclusivamente com a graça de Deus que pela fé nós recebemos. Somos salvos por causa da obra de Cristo e nada mais. Experimentada a segurança da salvação, nós vemos que se trata de uma bênção atrelada ao processo de santificação. Você vai se apropriar disso conforme você está fazendo morrer o pecado no seu coração. Talvez seja aquilo que o apóstolo Paulo aos Filipenses nos coloca o seguinte no capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvimento da nossa salvação, com temor e tremor. Somos chamados a desenvolver nossa salvação. E é esse desenvolvimento marcado por fazer morrer a vontade da nossa carne, marcado por um processo de renovação da mente, marcado por um revestir-se de um novo homem, marcado como uma resposta de fé à palavra de Deus, que nos coloca na rota de experimentarmos a ação do Espírito, testemunhando em nossos corações que nós somos filhos. Não é estranho também ao que próprio João diz para nós em 1 João 5,13, versículo que nós já vimos nessa série, que diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Depois de ter todo um processo, uma vida, um estilo de vida de alguém que está desfrutando da segurança da salvação, de comunhão com Deus. Então, o que eu quero propor para você? A experiência da sua segurança de salvação em Cristo Jesus não é um objetivo em si. A segurança da sua salvação em Cristo Jesus vai ser uma consequência do maior objetivo: viver para o Senhor, buscar comunhão com o Senhor, responder com fé à palavra de Deus, num processo em que o Senhor trabalha nos nossos corações a certeza da nossa salvação. Meus irmãos, busque e direcione o seu coração para viver por Cristo Jesus. Busque e direcione o seu coração a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento, que é a vida eterna, que seja o processo em que Deus irá santificá-lo e confirmar no seu coração certezas que muitas vezes o nosso coração entra em angústia por não desfrutá-lo. Ficamos angustiados por termos ainda dúvidas sobre o nosso estado eterno. Passamos então a buscar maneiras humanas e insuficientes de aprender essa certeza, sem entender de que ela é resultado de uma vida que busca o Senhor de todo o coração. Direcione o seu coração para a busca certa. Direcione o seu coração para pensar certo, para a corrida certa. É aquilo que o apóstolo Paulo diz para nós em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá onde Cristo vive, estando assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, nossa busca é pelas coisas do alto, nossa busca é pelas coisas do céu, é pelas coisas do Senhor.
porque a nossa identidade, unidos com Cristo Jesus, unidos com a sua morte e ressurreição, nos deu uma nova cidadania. E conforme então nós aprendemos as regras, os estilos dessa nova cidadania, nós crescemos na segurança da nossa salvação. Eu espero que de alguma forma isso lhe encoraje a entender o que o Senhor requer de você. Eu espero que isso lhe encoraje a você entender o que de fato é o foco da vida cristã e assim desfrutarmos da segurança da nossa salvação como bênção dada por Deus através do Espírito Santo, que confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Então pare de ficar tomado pelo medo acerca da sua eternidade. Reconheça então que Jesus já pagou o preço e então seja aperfeiçoado no amor e então seja aperfeiçoado em santificação, na certeza de que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado. Pessoas tomadas por medo e tormento acerca da segurança da sua salvação são aquelas que não estão sendo aperfeiçoadas no amor. Jesus já pagou o preço. Ame-o de todo o coração. Jesus já pagou o preço. Ame pessoas porque Ele amou você primeiro. E assim comece a desfrutar da segurança da sua salvação, porque Jesus é digno e o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Amém? Eu espero que de alguma forma isso lhe encoraje, não só no dia de hoje, mas em sua caminhada cristã, na certeza de que o Senhor segue trabalhando na vida dos teus filhos, o Senhor segue nos direcionando para a honra e glória do nome de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, gratos a Ti, porque a Tua palavra nos aponta o caminho de vivermos para o Senhor, nos aponta um caminho de santificação, e nesse caminho o Teu Santo Espírito confirma em nossos corações que somos Teus filhos. Que os meus irmãos desfrutem disso, numa jornada cujo objetivo não é o sentimento bom, positivo da jornada, mas a jornada é importante por causa do destino, conhecer ao Senhor. E que isso seja, ó Deus, o motor da nossa vida cristã, para colhermos, ó Deus, as bênçãos de sermos Teus filhos. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, às 6h30, se Deus quiser. Até!